Proteínas recombinantes e suas aplicações na área da saúde. As proteínas estão presentes em todas nossas células e são fundamentais para a realização da maioria dos processos biológicos. Avanços da biotecnologia e engenharia genética permitiram aos pesquisadores expressar proteínas recombinantes em diversos sistemas biológicos, proporcionando maior rendimento e possibilitando a produção em escala industrial, que propiciou diversos avanços na área da saúde. Mas como funciona esse processo de produção das proteínas recombinantes? Antes de compreendermos como elas são produzidas, precisamos entender como funciona o fluxo de informação genética. O fluxo de informação dentro de uma célula consiste em 3 principais processos, sendo esses a replicação, onde o DNA genômico produz cópias de si mesmo, a transcrição, onde os RNAs copiam a informação do DNA, e a tradução dos RNAs em proteínas. A técnica biotecnológica aplicada na produção de proteínas recombinantes é a clonagem molecular, que permite a manipulação do DNA para montar moléculas de DNA recombinantes, ou seja, montar moléculas de DNA a partir da combinação de sequências de DNA vindas de diferentes fontes. Como é feita a clonagem molecular? Para que isso ocorra, é necessário realizar os seguintes passos. O primeiro passo é isolar um fragmento de DNA que contém o gene de interesse. O fragmento de DNA de interesse é inserido em um vetor, originando um plasmídio recombinante, que é inserido em um sistema de expressão. Existem diversos sistemas disponíveis: bactérias, células de mamíferos, leveduras, células de inseto, plantas e animais transgênicos. A seleção ideal de cada sistema de expressão depende da proteína recombinante que será manipulada, ou a finalidade dela. Na transformação, a molécula de DNA recombinante que foi construída é inserida em um organismo hospedeiro para poder ser replicada. A fim de selecionar apenas as células de interesse, o vetor possui um marcador de seleção, que geralmente é um gene que oferece resistência a um antibiótico. Quando uma célula não transformada com o vetor é exposta ao antibiótico, ela morre, permitindo a seleção e multiplicação somente das células transformadas. Após as células com plasmídio recombinante serem selecionadas, elas podem ser multiplicadas em larga escala, funcionando como mini-fábricas, responsáveis por replicar o fragmento de DNA e produzir grandes quantidades de proteínas. Uma vez produzida, a proteína de interesse precisa ser separada dos demais componentes celulares como organelas, membranas e outras proteínas. Esta etapa é de grande importância, uma vez que as aplicações na indústria e na saúde exigem alto grau de pureza das proteínas. O mercado possui uma grande variedade de proteínas recombinantes disponíveis. A seguir serão apresentadas algumas dessas aplicações. Aplicações na área da saúde. Diagnóstico. O diagnóstico laboratorial é uma ferramenta extremamente importante na identificação, prevenção e tratamento de diversas doenças. Sendo assim, os testes rápidos são a solução para a obtenção de um diagnóstico em pouco tempo, pois entre a execução, leitura e interpretação dos resultados, sua duração é de no máximo 30 minutos. Existem vários tipos de testes de diagnóstico rápido, mas aqui falaremos do teste rápido de imunocromatografia de fluxo lateral, utilizado no diagnóstico de doenças como dengue, infecção pelo HIV e Covid. Este tipo de teste pode ser utilizado para pesquisar antígenos ou anticorpos na amostra. Aqui iremos considerar um teste para a detecção de anticorpos. Como funciona um teste rápido? O teste rápido geralmente consiste em membranas sobrepostas divididas em 4 regiões principais, sendo elas região da amostra, região do conjugado, membrana de reação e região absorvente. A amostra biológica é colocada na região da amostra juntamente com a solução tampão e flui em direção à região absorvente, responsável por absorver o excesso de líquido. Nesse deslocamento, a amostra passa pela região do conjugado, onde irá interagir com as proteínas recombinantes, nesse caso chamadas de antígenos, que estarão fixadas na membrana juntamente com um conjugado, que dará cor ao teste. Caso a amostra possua anticorpos específicos para a proteína recombinante antígeno, haverá a formação de um complexo denominado antígeno-anticorpo. Este complexo formado segue para a membrana de reação e é capturado por anticorpos fixados na área denominada linha teste T, formando uma linha colorida. O conjugado excedente da reação continua migrando ao longo da membrana, em direção à linha controle C, onde encontra anticorpos anti-imunoglobulina. Se ligam e formam outra linha colorida, que serve como controle para o teste. Sendo assim, na presença de cor nas linhas T e C, podemos dizer que a amostra é reagente ou positiva. No caso de presença de cor apenas na linha C, podemos dizer que a amostra não é reagente ou negativa. A ausência de cor na linha controle indica que houve problema com o funcionamento do teste e o resultado deverá ser considerado inválido. Aplicações na área da saúde. Biofármacos.
Os biofármacos ou medicamentos biológicos são remédios produzidos ou extraídos de organismos vivos através de processos biotecnológicos. Atuam como medicamentos relacionados ao sistema imunológico, como soros e vacinas, medicamentos para terapia gênica, câncer, diabetes e doenças autoimunes. O primeiro biofármaco a ser produzido foi a insulina humana recombinante, em 1982, para o tratamento de diabetes mellitus. Antes disso, a insulina era obtida através de pâncreas de animais, mas muitas pessoas tinham reações alérgicas. Com o aumento da demanda e o trabalhoso processo de extração, onde utilizavam mais de 23.500 pâncreas para produzir aproximadamente 450 gramas de insulina, foi necessário repensar em um novo método de produção. As técnicas de DNA recombinante permitiu a produção de insulina na bactéria E. coli, organismo mais utilizado na produção de proteínas recombinantes. Atualmente, a produção da insulina também pode ser feita em leveduras, e estudos demonstram que as plantas transgênicas também podem ser utilizadas na produção. Aplicações na área da saúde. Vacinas. Outra aplicação das proteínas recombinantes na área da saúde é para a produção de vacinas. O exemplo mais recente que podemos citar é a vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Essa vacina utiliza um vetor viral não replicante, adenovírus de chimpanzé recombinante, que é seguro e não causa doença, mas que mantém a habilidade dos vírus de usar as células do indivíduo vacinado para se replicar. O vetor viral é um vírus geneticamente modificado que carrega o gene de uma proteína do coronavírus, a proteína Spike, ou proteína S, responsável pela ligação do coronavírus às nossas células. Quando a vacina é aplicada, ou seja, o vetor recombinante é injetado em uma pessoa, as células começam a produzir a proteína. Essa expressão desencadeia uma resposta imune que gera a produção de anticorpos específicos contra a proteína S do coronavírus. Se a pessoa vacinada entrar em contato com o vírus, o organismo consegue reconhecer e neutralizá-lo rapidamente. A tecnologia de DNA recombinante facilitou a produção de uma grande variedade de proteínas, com um grande impacto tanto científico quanto econômico. Existem diversos tipos de produtos biotecnológicos recombinantes disponíveis no mercado, e, devido ao seu grau de importância, se espera um aumento na quantidade e na qualidade destes com crescentes pesquisas realizadas.